E aí, beleza? Finalmente chegou a hora de Mark Grayson, o Invencível, ir para a faculdade. Sua mãe Deb ficou um pouco triste, já que passaram um tempo difícil juntos no ano passado, porém o Invencível poderia ir para casa em 5 minutos, caso ela quisesse, mas agora Mark tinha que ficar em um apartamento na faculdade junto com um amigo. Então Deb decidiu ligar para o número que sua amiga deu para buscar ajuda, e parece que já estavam esperando ela ligar. Já Mark queria dividir o quarto com seu amigo William, que apesar dele ainda gostar do cachorro super-herói de infância, agora teria que se enturmar com vários outros adolescentes e deixar aquela caixa de brinquedos de lado, apesar de ainda ter salvo o cão místico com ele. Só que o seu amigo William já estava em um esquema no primeiro dia de aula, e Mark foi ver sua namorada no seu quarto, aproveitar que ela estava sem colega de quarto ainda e ter um momento de privacidade, apesar dela achar que Mark, por ser um super-herói, iria esmagá-la. Mas ok, enquanto isso, no planeta Unópia, os Nopianos viviam em harmonia, felizes e prósperos, até que o planeta foi invadido pelos Viltronitas, que devastaram o planeta inteiro, espalhando sua sede de violência por onde passavam, e os Viltronitas esperaram o momento certo para contra-atacar. As armas eram poderosas, mas não eram páreos para os Viltronitas, e os últimos que se rebelaram da rebelião foram mortos de forma bastante violenta, como os Viltronitas agem. Mas nem toda a esperança foi perdida, pois uma nave conseguiu escapar e, vagando pelas galáxias, os Unopianos em campos de reprodução começaram a recuperar a população. E isso chamou muito a atenção de Teidos, o líder da colisão de planetas, que achou o esforço de Marvin, o Alien, muito importante, tanto para sua raça quanto para a luta contra os Viltronitas, pois até a coalizão de planetas é contra a colonização violenta dos Viltronitas. Então eles incentivaram o aprimoramento genético, e assim os Unopianos conseguiram criar um guerreiro extremamente poderoso que poderia aguentar uma luta contra um Viltronita. Esse era Allen o Alien, que desde pequeno se mostrou extremamente poderoso e derrotava facilmente qualquer criatura alienígena. Só que em sua primeira missão levou uma baita surra de um Viltronita, e com isso os Unopianos encerraram o programa. Allen o Alien teve uma nova missão: avaliar planetas que tivessem guerreiros que pudessem enfrentar um Viltronita em uma batalha. E por um erro, achando que estava no planeta Terra com D, acabou indo para a Terra com T. E foi aí que ele conheceu o Invencível e se tornaram amigos. Mas Allen o Alien voltou para sua casa e levou os dados do planeta Terra certo agora. E depois de conversar com Télia, sua capitã, levou essa informação para o conselho, mostrando que Mark, na verdade, era um meio humano e meio Viltronita e não parecia ser uma ameaça, pois o Omni-Man e o seu pai brigaram pelo planeta, e depois da briga ele simplesmente desapareceu e Mark Grayson ficou na Terra. Porém, Alien estava tentando convencer o conselho que Mark era bom. Não estava querendo conquistar planetas nenhum, sim apenas tentando defender o próprio planeta, e isso gerou dúvidas no conselho. Porém, o líder Teidos achou que isso poderia ser uma fraqueza dos Viltronitas que poderia ser explorada e talvez vencerem a guerra contra eles, dispensando Allen o Alien. Só que Teidos, o líder, falou com ele em particular, que confiava muito no alienígena, achando que o novo conselho havia um traidor no meio, e a função dele era encontrar qual dos membros era o traidor. Ele então aceitou a missão, voltou para casa, e lá ele tinha um animal de estimação estranho que se chamava Vogue, e sua namorada, pois bem, era sua capitã Télia, que parece que estavam com muitas saudades, pois se envolveram nos tentáculos dela aquela noite. E depois de uma noite íntima, os dois foram jantar, e parece que o cardápio dos Unopianos tem algumas iguarias vivas e até cérebro de criaturas. Mas depois do jantar, Télia queria saber o que o conselho queria com ele, e no momento que Alien iria revelar que estava desconfiado de um traidor, ele foi subitamente atacado por algo. Eram 3 Viltronitas que já perguntaram para ele se realmente tinha um Viltronita na Terra e se o pai desse garoto realmente abandonou a missão. Mas Allen o Alien odiava os Viltronitas e não quis colaborar. Então os Viltronitas não tiveram piedade, atacaram Alien no estilo Viltronita de ser, com muita violência, e feriram gravemente Alien, que ficou entre a vida e a morte, mas por sorte muita força de vontade, ainda estava vivo, mas dependendo de aparelhos. Télia ficou muito triste pelo seu namorado, mas assim que Teados chegou, pediu para ela
descansar. E na verdade o traidor era ele, pois desligou os aparelhos de Alien e pediu desculpas por estar fazendo aquilo. De volta à Terra e ao quartel dos Guardiões Globais, Duplicate treinava na academia quando Rex apareceu. Ela queria ter uma conversa sobre o antigo relacionamento dos dois e ambas as traições, mas para ela preferia o imortal, pois ele já tinha morrido tantas vezes como ela, e diferente do Rex, era o único que entendia. Porém, ele realmente não entendia, pois era muito infantil, mas o que surpreendeu eles na academia foi o Supermorfo, o alienígena que não falava coisa com coisa e agia cada vez mais estranho, deixando os heróis ainda mais confusos. Rude, o garoto gênio, estava meditando e tentando deixar o seu cérebro mais vazio, treinando a concentração, e a garota monstro perguntou o porquê. Esse treinamento era para eliminar o medo, que apesar de ser uma emoção importante, para Rude sentir medo era uma fraqueza. E foi eliminando o medo que ele chamou ela para ir ao cinema juntos aquela noite. Já Deb descobriu que o número era de um grupo de apoio de pessoas que eram muito íntimas aos heróis e passaram algum tipo de trauma, e aquela reunião era para se abrirem, sem precisar revelar quem eram e quem eram os heróis. Carol explicou que todos ali se ajudavam e as reuniões eram nas terças-feiras e não tinha obrigação nenhuma dela falar, apenas quando estivesse preparada. Na saída, ela conheceu Theo, um cara do apoio, que chamou ela para tomar uma cerveja num bar próximo ali, e ela, percebendo que poderia ser uma boa conversa, aceitou. Já Rude estava um pouco nervoso e nunca foi ao cinema, e quase não conseguiram entrar por terem a aparência de duas crianças. Só que Amanda era mais esperta, conseguiu uma mulher para se passar de mãe e percebeu que Ruby não fazia coisas normais. E depois do filme levou ele para comer um hambúrguer, já que ele nunca tinha experimentado quando estava na sua outra forma. E descobriu que apesar de não ser saudável, era maravilhoso hambúrguer com batata frita. Já no bar, Theo e Deb conversavam e ela revelou que antes, no seu relacionamento, tudo parecia maravilhoso e podiam ir a qualquer lugar no mundo a hora que quisessem, pois isso era o auge do seu casamento. Mas agora se sentia ainda mais sozinha, pois seu filho estava na faculdade. Já Theo acabou violando a regra básica e revelando sobre o seu super-herói, e na verdade era a Vulto Verde, sua esposa, e o psicopata assassino do Omni-Man matou ela. Isso fez Deb até chorar e ir para o banheiro, e Mark chegou no seu alojamento. Seu amigo William já queria saber como foi a primeira vez com sua namorada, e em resumo ele não teve coragem de falar, e o William parece que não fez nada com o rapaz que apareceu no quarto. Mas o que deixou William assustado, até se escondendo debaixo das cobertas, foi o cão místico, que era totalmente real, e Mark teve que levar ele para fora, pois para ele era uma ameaça. O cão místico revelou que na dimensão que ele existia, haviam cães que falavam e salvavam o mundo, e precisavam mostrar algo muito importante para Mark. Porém, Mark achou que era uma ameaça e começou a lutar, e o enviou para uma mata, prometendo matá-lo se não revelasse a verdade. Porém, o cão místico realmente não existia, na verdade era um alienígena disfarçado que viajou praticamente toda a sua vida para encontrar ele. Seu nome era Nuozot e era do planeta Taksha, e o seu povo queria a ajuda do Invencível, pois sua fama se espalhou pela galáxia e ele poderia salvar o seu povo de ser exterminado por uma chuva de meteoros. Mark a princípio não queria ajudar, mas seu amigo William apareceu, disse para ele ir, pois bilhões de insetos precisavam dele. Ele então topou, aceitou a viagem, que duraria 2 semanas, e mesmo se o seu chefe não deixando, Mark resolveu ir mesmo assim, avisando Amber que iria ficar fora, e antes da ligação travar, ele disse que amava a garota. Mas essa viagem seria um tédio, pois durariam 6 dias da Terra, e já Deb disse a Theo que era esposa do Omni-Man, e ele não morreu, simplesmente desapareceu. Isso deixou Theo irritado e disse para ela não voltar para a terapia, pois era mais seguro para as outras pessoas. Já Mark finalmente chegou no planeta Taksha, e na verdade era um lugar bonito, calmo e muito próspero, por sinal. Só que não tinha chuva de meteoro coisa nenhuma, e Nuzobot disse que poderia ser demência, pois sua raça alienígena envelhece muito mais rápida que os humanos. No entanto, o monarca iria explicar tudo para ele, e aí tudo foi revelado. Na verdade, o monarca não era um alien iguais a eles, e sim o Omni-Man, querendo falar com seu filho. Terminando assim o 3º episódio da 2ª temporada de O Invencível, série animada da Amazon Prime de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis. Fui!